Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias na edição de 29 de janeiro de 2022. E nós iniciamos com a notícia que dá conta que algumas lojas na cidade de Maputo são marcadas por filas e enchentes pela procura de material escolar. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique anunciou através da divulgação de um novo calendário que o ano letivo de 2022 começa oficialmente a 31 de janeiro. E o que nos foi possível notar são filas e enchentes que marcaram as várias lojas da Baixa da cidade de Maputo. Marta, que vem à procura do material escolar, diz estar na expectativa de preços acessíveis. Espero que estejam razoáveis, né? Já Nelson, encarregado de educação, ressalta que no seu bairro os preços estavam demasiado acima do normal. Por isso, foi à cidade. Eu estou a ver de vai 10 mal, os preços lá estão muito elevados. Eu só preferi sair para aqui na cidade, talvez. O preço pode ser um pouco diferente. Não aguentei com os preços. E para quem já comprou? Estão acessíveis, não vejo nada, mas está acessível, está normal. Já a porta. Acho que são os preços normais de todos os anos, não mudou nada. O pequeno são 150, os grandes são 290. Em meio à procura de última hora, há quem afirma que foi por falta de valores que deixou tudo para este momento. Comprar os cadernos, todo material escolar para meu filho, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro antes de entrar no salário. Outras coisas, outras pessoas nem preguiça, é falta de dinheiro. Assim como eu. Eu vim hoje por falta de dinheiro. O clima de insegurança cresce nos moradores do bairro Faftini com a onda de assaltos que se tem verificado e os munícipes pedem vigilância policial. É um bairro ainda em expansão, porém os postos são vandalizados, fato que tem impulsionado o índice de criminalidade naquele bairro periférico. Os malfeitores aproveitam-se da mata e falta de iluminação que se registra nesse local, sendo estes motivos apontados para o índice de criminalidade no bairro de Faftin. Quando sempre não há iluminação, sofremos com os roubos, a bandidagem, e o que acontece, às vezes alertamos esses DDM, às vezes não vêm na hora exata, para já, às vezes ficam 2, 3 dias, 4 dias sem ver rajar com os energia. Então, isso sempre sofremos disso aí, e roubo também sofremos de roubo. É a bandidagem, de verdade, bandidagem é a bandidagem. Aqui não conseguimos dormir por causa de bandidagem. Segundo testemunhas, o índice de assalto tem sido frequente. Os malfeitores têm como principal vítima mulheres. O que nós temos verificado naquele bairro são roubos constantes, porque, primeiramente, temos falta do patrulhamento da polícia e os ladrões aproveitam de dia ou à noite, dependendo da classe da casa que eles vêm, roubando e até principalmente, já imagina as mulheres que voltam do serviço na calada da noite e descem. Algumas são aproveitados, roubam carteiras e alguns são violados. Só que acaba sendo coisas ocultas quando nós não temos alguém do direito para controlar a nossa vida. Por conta dessa situação, os residentes pedem vigilância policial. A minha ideia era só a ideia de patrulha, pelo menos de polícia 2, 3. Pelo menos, porque abusam à noite. Sim. Importa referir que as ações macabras levadas a cabo pelos malfeitores fazem vítimas na calada da noite. As autoridades da província de Sofala apreenderam 14 toneladas de pescado capturado durante o período de veda. Segundo escreve a Rádio Moçambique, o produto encontrado em armazéns e viaturas tinha como destino outras províncias onde seria comercializado no mercado negro.
No entanto, acabou por ser vendido em asta pública, tendo rendido ao Estado cerca de 1 milhão de meticais. O chefe de fiscalização marítima em Sofala, César Mapos, fez saber que ao longo do período que vai até março foram destruídas 300 redes impróprias para a pesca e confiscadas 10 embarcações e motorizadas. O responsável sublinhou que o uso de artes nocivas à pesca ameaça os ecossistemas marinhos. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que operadores turísticos na província de Inhambane mostram-se satisfeitos com a comunicação feita pelo Presidente da República. Segundo eles, vem abrir esperanças para o setor do turismo que por muito esteve mergulhado numa crise financeira causada pelos efeitos da Covid-19. O turismo, um dos setores que mais foi afetado pelos efeitos da Covid-19, uma pandemia que continua a assolar não só Moçambique, como também o mundo inteiro. Como consequência, vários trabalhadores foram obrigados a rescindir os contratos. Algumas instâncias turísticas que operam na província de Inhambane não resistiram à crise. Com o relaxamento de algumas medidas pelo Presidente da República de Moçambique, a situação voltou à normalidade. Vários estabelecimentos turísticos começaram a registrar o maior fluxo de clientes. Segundo alguns operadores turísticos, o atual decreto presidencial vem abrir novas esperanças para o setor do turismo, que por muito tempo esteve mergulhado numa crise financeira causada pelos efeitos da Covid-19. Estamos expectantes na medida em que o volume de negócio vai ganhar uma nova imagem. Esteve parado durante muito tempo, as praias fechadas e o setor do turismo, de certa forma, acabou por ser o mais penalizado, como devem calcular. E com este alívio, vaticinamos um futuro diferente em função daquilo que vai ser a oportunidade de negócio. Várias instâncias estavam fechadas, porque as praias também estavam fechadas, não fazia sentido ter as instâncias a funcionar com as praias fechadas. Por sua vez, os fazedores de obras de artesanato são unânimes em afirmar que a informação chegou numa altura certa. Alice Zungusi faz e vende cestos de palha na praia de Tofo. Explica que, desde que o Presidente da República autorizou a abertura das praias em todo o país, o seu negócio melhorou comparativamente com os dias anteriores. É um pouco também diferente dos dias atrás, antes da abertura da praia. Por acaso agora as pessoas em si ou as vendas em si são um pouco mais, digamos, são um pouco mais abertas, porque as pessoas sempre, já a praia está aberta, as pessoas encontramos logo a praia e tentamos mesmo convencer a que possam aderir a nossa mercadoria, o nosso produto, e é um pouco diferente. Posicionamento igual, também partilhado por este outro cidadão que vende material de artesanato. Vale a pena fazer esse tipo, porque consigo ter dinheiro para ir na escola, comprar qualquer coisa. Ainda na praia de Tofo, encontramos o Sr. Alexandre Zandamel e sua esposa a mergulhar nas águas do mar. Apesar do horário que foi estabelecido, aplaude a decisão. O importante, segundo ele, é respeitar as medidas emanadas pelo Ministério da Saúde. A pandemia existe, temos que cumprir, mas esta medida, de certa forma, veio para ajudar. Com certeza. Este é o atual cenário que se vive no setor do turismo na província de Inhambane, após a comunicação feita pelo Presidente da República de Moçambique. O relaxamento das medidas anunciadas pelo Presidente da República não pode e nem deve ser interpretado como o fim da Covid-19, mas sim deve ser visto como uma oportunidade que foi dada ao setor do turismo para poder sair da atual crise financeira que se encontra. Quem assim defende é Emídio Nhantumbo, diretor provincial da Cultura e Turismo na província de Inhambane. Segundo o diretor da Cultura e Turismo em Inhambane, Emídio Nhantumbo, a reabertura das praias abre uma nova página para o setor do turismo. A reabertura das praias no seu todo começa a abrir uma nova página, mas temos que ser cautelosos. Porém, a reabertura das praias não significa o regresso à normalidade. É preciso que os operadores turísticos continuem a seguir todas as medidas emanadas pelo Ministério da Saúde. Só assim o país poderá se ver livre da doença. Porque a reabertura das praias não significa o regresso à normalidade. Significa que temos que continuar
a cumprir com as medidas de contenção à propagação da Covid-19, porque só assim é que vamos permitir que o governo possa reabrir mais as atividades que dependem de aglomerações. Não podemos abusar, temos que ser muito cautelosos e cumprindo com o distanciamento, com a lavagem das mãos, o uso da máscara. Quando estamos na praia, evitarmos criar aglomerados e se tivermos que estar uns próximos dos outros, usarmos a máscara. Mas sabemos que a praia é para irmos divertir, é para irmos relaxar. Então, não abusemos do uso da praia, porque a praia pode voltar a fechar. Devido à ocorrência de chuvas moderadas a muito forte nas últimas 72 horas, resultantes da passagem da tempestade tropical Ana, a bacia hidrográfica do Buzi registrou incremento dos níveis hidrométricos nos principais rios afluentes Lucite e Rovue e no curso principal do Buzi. Segundo a Folha de Maputo, consequentemente em quase todas as estações hidrométricas na região do Baixo Buzi encontram-se atualmente com níveis acima do alerta, com mais destaque para a estação hidrométrica de Estaquinha, cujos níveis de água situam-se 2 metros acima do alerta e com tendência a subir. Ainda segundo o mesmo documento, a Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Buzi, da ARA Centro, IP, reitera o apelo para a tomada de medidas de precaução. Recomenda-se a retirada imediata de pessoas e bens das zonas de risco de inundações e não atravessar os leitos dos rios, com destaque para os bairros da vila sede do distrito de Buzi, Chiquezane, Madiri 1, Madiri 2, Companhia de Buzi, Martinote e Mucheneza. Recomenda-se ainda o acompanhamento pontual e permanente da informação hidrológica disseminada pelas entidades nacionais competentes. O índice de roubos está a preocupar alguns munícipes e cobradores de transportes semicoletivos na Avenida Guerra Popular, na Baixa da cidade de Maputo. Roubos e mais roubos. Um dilema que só piora a cada ano que passa, preocupando aos munícipes, passageiros da paragem mais populosa da cidade de Maputo, a Avenida Guerra Popular. Gerson Moat afirma que não tem sido fácil apanhar o transporte naquele local, muito mais após a situação de roubo que o aconteceu. É devido à falta de transporte. Eu perdi meus documentos aqui há dias, ia a Matola, apertaram a entrada e acabaram levando toda a documentação, carta de condução, tudo. E há dinheiro também que havia lá na carteira, não é? Não recuperei. Neste momento estou quer dizer, recuperar em termos de tratar outra documentação, sim. Estar aqui a polícia a rondar nas paragens, e termos aqui a segurança, isso só pode ser possível, atenuar este problema. Já para Ismael, o momento de roubo só acontece com mais frequência no final do dia. Bom, estão normalizando também, porque a polícia também estão circulando cada vez mais. Só que pronto, uma pessoa como oportunista, mas quando haver polícia não há muitas coisas. Mas essas coisas também acontecem essa hora a partir das 16h30 para a noite. Este dia assim, é muito raro apanhar, ouvir alguém que é europeu ou não europeu. Não. E o cobrador de transporte semicoletivo diz que é necessária a intervenção da polícia de forma a minimizar o problema. Acerca dos roubos aqui na via pública, na Guerra Popular, o que acho melhor para poder se minimizar era mais controle mais controle a nível da nossa Polícia de Proteção da República de Moçambique. Vigiarem ou circularem fazendo patrulha em todo momento, assim diminuiria o roubo nas vias públicas. Após acompanharmos as notícias que marcam a atualidade nacional, o Telenotícias vai a uma curta pausa e voltamos dentro de instantes, mas para já confira a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã, dia 30 de janeiro de 2022.
A zona sul do país, Maputo, vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 22. Xaixai vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 22. Inhambane vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 24. Zona centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 23. Chimoio vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 18. Tete vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 22. Quilimani vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 22. Zona norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 20. Pemba vai registrar uma máxima de 26 e uma mínima de 24. Lixinga vai registrar uma máxima de 24 e uma mínima de 15. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao canto da mama. Então nós, como organização da mulher moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer um teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao canto da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mas vá prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. Volte festas felizes e um próspero ano novo. Para vender os teus produtos. Estamos de volta à segunda parte do espaço, neste caso, do Telenotícias, nessa edição de 29 de janeiro de 2022. E nas notícias internacionais, vamos à notícia que dá conta que a provedora de justiça da União Europeia acusou a Comissão Europeia de má gestão e de falta de transparência.
Em causa está a polêmica da troca de mensagens de texto entre a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, e o presidente executivo da farmacêutica Pfizer, Alberto Bourla. Bruxelas negociava a aquisição de 1,8 mil milhões de doses de vacinas anti-Covid ao consórcio Pfizer-BioNTech. A notícia foi divulgada pelo jornal norte-americano The New York Times em abril de 2021. Um jornalista pediu o acesso público às mensagens, mas a Comissão Europeia, que agora se defende, disse na altura que não tinha mantido qualquer registro. As regras da Comissão Europeia não dizem que se deve usar ou não outro tipo de forma de comunicação. Dizem que tem de se guardar documentos quando se trata de algo de natureza substancial ligado às políticas da Comissão Europeia. Mas isso não significa necessariamente que todas as mensagens de texto, mensagens de WhatsApp, etc., que são enviadas devem ser guardadas, sublinhou esta sexta-feira em conferência de imprensa Eric Mama, porta-voz principal da Comissão Europeia. A incidência de infecções pelo SARS-CoV-2 agravou-se em Portugal e esta sexta-feira a Direção-Geral de Saúde revelou estar a diagnosticar a cada 14 dias 6 milhões de casos por cada 100 mil habitantes. A atualização diária da pandemia revelou, no entanto, que o índice RT, que mede o número de infecções gerado por cada doente, está a abrandar, tendo recuado uma centena dos 1,17 de quarta-feira para os 1,16 desta sexta-feira. Nos hospitais, entretanto, houve um agravamento no de camas ocupadas. São agora 2.320 os doentes com Covid-19 internados, mais 71 do que na quinta-feira, e destes o total de 152 nos cuidados intensivos, mais 5 na véspera. Há 2 dias da chamada às urnas para as legislativas, entre infectados e casos de contactos em vigilância profilática, há 1,1 milhão de pessoas em isolamento. O governo abriu uma exceção para quem está em isolamento para poder sair de casa no domingo e exercer o direito de voto entre as 18 horas e as 19 horas. As autoridades apelam aos eleitores que estejam em isolamento para evitar deslocações em transportes públicos para usarem máscaras de proteção, respeitarem as distâncias de segurança e a higienização das mãos para evitar a propagação do vírus. Em Portugal, mantém-se ainda várias medidas de contenção da Covid-19, como a apresentação obrigatória do certificado digital da Covid-19 para aceder a restaurantes, estabelecimentos turísticos, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios. A semana que chegou ao fim foi intensa em esforços diplomáticos para evitar um conflito militar total entre a Rússia e a vizinha Ucrânia. No entanto, o Ocidente pareceu estar a preparar-se cada vez mais para um cenário de greve. A Rússia negou uma vez mais ter planos de invadir a Ucrânia. Em entrevista exclusiva à Euronews, o embaixador russo junto da União Europeia, Vladimir Shizov, disse que uma guerra nuclear não é uma opção em cima da mesa. Por outro lado, a Ucrânia recebeu um carregamento de equipamentos militares dos Estados Unidos da América para reforçar defesas. Os países europeus também estão a fazer esforços de apoio a Kiev. A União Europeia, em matéria de remessas de armas para a Ucrânia, nem todos estão a bordo. A tensão entre Rússia e a Ucrânia é o assunto em destaque na edição desta semana do programa Estado da União. Ainda na atualidade internacional, vamos à notícia que dá conta que Joe Biden mantém a pressão sobre a Rússia ao anunciar o envio para breve de um contingente de soldados para a Europa de Leste, apesar dos Estados Unidos insistirem que a via diplomática continua aberta. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.
vão enviar tropas norte-americanas para a Europa de Leste, para países do NATO, num futuro próximo, embora não sejam muitas. Os Estados Unidos colocaram 8.500 militares em alerta, prontos para serem movidos, mas Washington insiste que ainda há espaço para aliviar as tensões acerca da Ucrânia. Lloyd Austin, secretário da Defesa dos Estados Unidos: Putin também pode fazer a coisa certa. Não há razão para que a situação evolua para um conflito. Ele pode escolher a desescalada e pode afastar as tropas. Pode escolher o diálogo e a diplomacia. Seja o que for que decida, os Estados Unidos manter-se-ão do lado dos aliados. O presidente francês também está empenhado em fazer funcionar o diálogo e falou ao telefone com o homólogo russo. E com as notícias internacionais, nós colocamos um ponto final nesta edição do Telenotícias de hoje, 29 de janeiro de 2022. Com promessas que a voltar amanhã, quando for 19h30, com mais notícias da atualidade nacional e atualidade internacional. Até amanhã.